Fala galera, aqui é o professor Nelson Amado, sejam bem-vindos para a nossa aula de número 3 de revisão com foco na prova do Enem. A gente trabalhou nas aulas anteriores um pouquinho sobre o tópico de estatística e o tópico de função. Nessa aula de revisão número 3, iremos abordar o tópico de geometria plana e geometria espacial. É claro que quando a gente olha para a geometria plana e geometria espacial, são duas áreas muito grandes que a gente tem dentro da matemática. Se a gente tentasse fazer uma revisão focando em tudo o que poderia ser cobrado e que faz parte do edital da prova, provavelmente a gente demoraria umas 3, 4 horas apenas relembrando todas as relações. Então, o que eu vou fazer? Vou trazer as principais fórmulas e, é claro, as principais relações da geometria plana e da geometria espacial que provavelmente você vai encontrar na sua prova de domingo. Nosso objetivo é relembrar o mais importante, é dar uma olhada no que costuma ser recorrente dentro da prova do Enem e naquilo que você precisa lembrar e saber para a prova de domingo. Então, esse é o nosso objetivo principal. Então, é normal que a gente perceba que muitos assuntos acabem ficando um pouquinho de fora, mas a gente vai tentar priorizar o que é mais importante, tá? A gente vai dar uma olhada dentro da geometria plana e dentro da geometria espacial o que você precisa, de fato, lembrar para a prova de domingo. Esse será o nosso objetivo principal. Não esquece que eu já liberei as duas primeiras aulas, elas estão disponíveis aqui no canal e liberei o material de exercício para cada dessas duas aulas, tá? Então, se você ainda não teve acesso, me manda uma mensagem que eu te envio o material em PDF, já está ali pelos meus grupos e os meus alunos já todos estão fazendo esse material, então é bom nessa reta final a gente pegar exercícios específicos daqueles assuntos que são mais cobrados em prova e praticar. Vou aproveitar esses últimos dias que a gente tem para poder praticar o que é mais recorrente da prova do Enem. Vamos começar a nossa revisão de hoje trabalhando um pouquinho as relações da geometria plana que eu preciso conhecer, tá? E aí, quando eu vou olhar para a geometria plana, eu quero olhar apenas para a parte de polígonos regulares, tá? E de áreas. Geometria plana. Eu vou focar apenas nesses dois conceitos que são importantes para a prova, que vocês vão ver que inclusive foi o que acabei montando para essa aula de hoje. Então, é interessante para a prova de domingo você relembrar as relações envolvendo o triângulo equilátero. Se a gente olhar a prova do ano passado, tá? De 2024, teve duas questões envolvendo o triângulo equilátero, tá? Uma delas, inclusive, sendo uma questão tranquila de ser feita, tá? Se você lembrava as relações dos pontos notáveis dentro do triângulo equilátero, lembrava um pouquinho do nosso famoso SOHCAHTOA, você conseguia resolver essa questão com certa tranquilidade, tá? E uma outra talvez um pouco mais trabalhosa por ser algébrica, envolver a área da figura. Então, sobre o triângulo equilátero, o que a gente vai precisar relembrar? Nossa, esse aqui ficou bem equilátero, né? Vocês perceberam, né? Vamos tentar deixar ele um pouquinho mais equilátero. Agora ele ficou mais equilátero. Lembra que é um polígono regular. Ele possui todos os lados com a mesma medida. Ele é equilátero, lados iguais. E ao mesmo tempo ele será equiângulo. Seus três ângulos seriam iguais a 60 graus. No triângulo equilátero é interessante que você lembre a altura do triângulo equilátero e a área. E a gente diz que a altura de um triângulo equilátero é a medida do lado multiplicado pela raiz de 3 e dividido por 2. E a área de um triângulo equilátero vai ser o lado elevado ao quadrado multiplicado pela raiz de 3 e dividido por 4. Tá? Então a gente vai olhar para o triângulo equilátero para essas duas relações, altura e área. Um dos exercícios que eu separei para essa aula de hoje vai envolver a altura e a gente vai ver na prática como é que eu vou pegar e substituir nessa relação que temos aqui. Mas é claro que se você não gosta de gravar fórmula, é possível descobrir a altura do triângulo equilátero usando o teorema de Pitágoras. Então, a segunda relação que a gente vai relembrar, olhando para a geometria plana, é olhando para o triângulo retângulo, para o nosso famoso teorema de Pitágoras. Cara, tem pelo menos uma questão envolvendo Pitágoras por ano na prova do Enem. Então, é interessante a gente saber trabalhar. Ela pode estar escondida dentro da geometria espacial? Pode. Ela pode estar escondida dentro da própria geometria plana? Pode, mas é legal que a gente lembre e saiba utilizar o nosso famoso teorema de Pitágoras, né? Se você tem a hipotenusa sendo A, os catetos B e C com um ângulo de 90 graus, você consegue dizer que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos catetos, ambos
elevados ao quadrado. Tá? B ao quadrado mais C ao quadrado. No triângulo retângulo, não esquece do nosso famosíssimo SOHCAHTOA. Nelson, não conhecia o SOHCAHTOA. Tudo bem. Você está conhecendo pela primeira vez, faltando alguns dias para a prova. Ele é nosso famoso SOHCAHTOA, que serve para relembrar as relações trigonométricas no triângulo retângulo, que é o seno, cosseno e tangente. O seno de um ângulo definido como a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, o cosseno sendo a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, e a tangente sendo a razão entre o oposto e o adjacente, famoso SOHCAHTOA. Tá? Anota aí, vai anotando essas dicas que eu estou te dando, tá? Porque isso aqui vai te ajudar muito para a prova de domingo. Então, o seno é o oposto. Eu vou chegando aqui embaixo, fica um pouquinho mais difícil de escrever. Ali o spoiler, aparecendo a primeira questão que a gente vai fazer. Os apressados já tentando fazer a questão. O oposto sobre a hipotenusa. O cosseno será o adjacente sobre a hipotenusa. E o último que a gente tem, hipotenusa. Eu abreviei adjacente, mas não abreviei hipotenusa, né? E o último seria a tangente, que seria o oposto sobre a adjacente, tá? Não esquece das relações envolvendo os arcos notáveis, tá? Da nossa famosa tabela de arcos notáveis, de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus, né? Vou botar aqui do ladinho, arcos notáveis. Arcos notáveis. Aí você tem o seno do lado esquerdo, perdão, o cosseno e a tangente. Temos um ângulo de 30, 45 e 60 graus. Legal. Montamos aqui nossa tabela e temos o nosso Jingle Bell, né? Vocês conhecem, né? Não vamos fazer passar vergonha, vai todo mundo cantar comigo, né? Espero que sim. Aqui. A gente monta, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, tudo sobre 2. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Aqui, raiz no 3, raiz no 2, raiz no 3, raiz no 2. É difícil cantar e ao mesmo tempo escrever, né? A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3. Ah, travou. No finalzinho. 1 raiz de 3. Olha que fofo. Temos aqui nosso famoso Jingle Bell. Vocês conhecem essa musiquinha, né? Estamos em clima natalino, então tá aqui a nossa famosa tabela de arcos notáveis. Tem que ir para a prova conhecendo eles, tá? Tem que saber trabalhar com essa tabela de arcos notáveis que vai te ajudar a resolver questões envolvendo seno, cosseno e tangente. Eu tenho falado isso nas aulas anteriores, sobre a questão da estratégia de prova que vai te ajudar a melhorar a sua pontuação. E é nas questões de nível médio que a gente melhora a nossa pontuação. E geralmente vamos encontrar uma questãozinha envolvendo seno, cosseno ou tangente com arcos notáveis. Claro que se você vê na prova um arco que não é notável, que não é conhecido, por exemplo, o arco de, sei lá, 19 graus, 21, 23, talvez esses aí que o Enem já cobrou, ele é obrigado a te dizer qual é a medida do seno, do cosseno e da tangente, tá? Então, ele será obrigado. Geralmente o Enem tem um padrão interessante de, por exemplo, se ele te dá um ângulo de 53 graus, estou chutando aqui um número, ele te dá o seno 53. Então, meio que já está te dizendo, olha, você vai ter que utilizar o seno, tá? Então, geralmente, quando ele me dá esses arcos aleatórios, ele já te diz no próprio enunciado qual é a relação trigonométrica que você vai usar. Mas esses aqui ele não precisa te dizer, tá? No ano passado ele não disse, no ano retrasado ele não disse, inclusive ele não deu a aproximação da raiz de 3 em alguns anos, e aí você precisava dessa aproximação. Então, é legal quando você trabalha arcos notáveis, você pelo menos lembrar da nossa tabela, né? Do nosso famoso Jingle Bell, né? Então é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Está aqui nossa tabela de arcos notáveis. E, é claro, eu gosto também de relembrar um pouquinho de áreas de figuras olhando para a geometria plana. Tá? Áreas. E aí, áreas de figuras é mais prático a gente pegar e ver como é que o Enem tem cobrado. Quais questões ele tem cobrado nos últimos anos.
que tem aparecido por aí envolvendo áreas de figuras. Então, geralmente, dos polígonos regulares já é o suficiente para a gente ir para a prova, tá? Mas é legal a gente, pelo menos, saber trabalhar com a área do trapézio. O Enem adora questões envolvendo a área do trapézio, não só na parte da matemática, mas também alguns gráficos envolvendo na parte da física, né? Vocês estão acostumados àquela parte da física, onde a gente consegue visualizar pelo gráfico, por exemplo, a gráfico representa a área representaria a distância, ou a área representaria alguma outra relação dentro da física. Então, geralmente são figuras em que a área que está sendo utilizada é a área de um trapézio. Então é legal a gente lembrar a área do triângulo equilátero, que eu já coloquei aqui, a área do quadrado, que seria lado elevado ao quadrado. Lembra que o quadrado ele tem todos os lados iguais. A área do hexágono regular. Não precisa nem gravar, porque quando a gente olha para o hexágono regular, você vai estar olhando para um polígono que é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, muita gente gosta de gravar que é 6 vezes a área do triângulo equilátero, ou é 3 lado ao quadrado, multiplicado pela raiz de 3 vezes por 2. E a do trapézio é a última que eu te recomendo, que seria muito interessante da gente conhecer, o trapézio. Que é base maior... Peraí que faltou um A, né, Nelson? Base maior mais base menor vezes altura, tudo dividido por 2. Nessa altura do campeonato, essa é a fórmula que a gente já está mais acostumado a utilizar do que todas as outras, né? O losango pode cair. Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Pode ser, mas é muito mais comum a gente encontrar esses 4 polígonos, que é o triângulo, equilátero, o quadrado, o hexágono e o trapézio, do que o losango, tá? Esses aí são bem mais comuns, tá? Nelson, paralelogramo, em um retângulo, base vezes altura. Nelson, tem outras fórmulas da área de triângulo? Tem um monte, tá? Quando eu ensino a parte da área de um triângulo, eu devo ensinar, geralmente nas minhas turmas, sei lá, umas 10 fórmulas envolvendo a área do triângulo. Só que, olhando a nível de estratégia, principalmente olhando para a prova do Enem, ou tu usa a base vezes a altura dividido por 2, ou você usa a área do triângulo equilátero, tá? Todo aquele outro monte de fórmulas que a gente tem, eu acho que nesse momento de reta final, é legal você pegar, dar uma lida, relembrar, tá? Rever todas elas, tá? Tipo, opa, essa aqui me serve quando? Mas não focar muito nelas, porque o que o Enem costuma cobrar é figuras que envolvem polígonos regulares. Então, por isso que a minha ênfase está um pouco maior nos polígonos regulares do que nessas outras áreas especiais que a gente tem dentro do triângulo, né? Mas base vezes altura sobre 2 te ajuda a resolver basicamente todos os exercícios envolvendo a parte de triângulo. Vamos para a geometria espacial? O que a gente precisa lembrar na geometria espacial? Na geometria espacial eu não posso ir para a prova sem relembrar a relação de Euler, tá? Relação de Euler, ela é muito importante envolvendo a vértice, aresta e fases de poliedros. Então, relação de Euler. A relação de Euler, ela vai depender um pouquinho de como o INEP está inspirado ou não, porque o INEP, ele gosta de cobrar questões envolvendo polígonos que não são convexos, né? Poliedros, na verdade, perdão. Então, são aquelas figuras loucas que falta um pedaço no meio, que ele corta ela de algum jeito, e algumas delas, por não serem poliedros convexos, não é válida a relação de Euler. Mas ele deixa isso claro no próprio enunciado. E aí aquele famoso, quando a gente pega esse tipo de questão para a gente analisar a quantidade de vértices, arestas e fases, a gente usa a técnica no dedo. Você vai contando no dedo, uma por uma, porque ele te dá a figura, e aí você tendo a figura, você consegue contar a quantidade de arestas, a quantidade de vértices, no dedo, literalmente, uma por uma, ali, vai marcando uma por uma, e a quantidade de fases que essa figura possui, tá? Mas podendo utilizar a relação de Euler, lembra que é o famoso V mais F igual a A mais 2, relação de Euler. V mais F igual a A mais 2, vamos fazer amor a 2, pronto, relação de Euler. Envolvendo a geometria espacial, a gente às vezes comenta um pouco sobre os poliedros de Platão, os poliedros regulares, mas eu, vendo as provas antigas do Enem, eu acredito que o foco principal deles gira na relação de Euler. De você saber identificar o que é um vértice, o que seria uma face,
e o que seria uma aresta, que isso aí é o principal pra gente, tá? Mas se quiser dar uma lida, relembrar que os poliedros de Platão e os poliedros regulares obedecem à regra do Todd, isso aqui já te ajuda a relembrar um pouquinho sobre eles, poliedros de Platão, né? Nelson, o que é o poliedro de Platão? Tô perdido, tu tá falando aqui meio grego para mim. Ah, poliedros de Platão são aqueles poliedros sólidos geométricos formados por apenas um tipo de figura. Então lembra que um poliedro é quando você pega vários polígonos, junta os ladinhos e forma uma figura espacial. Quando você usa apenas triângulos, esse cara é chamado de Platão, tá? E aí eu pego corto vários triângulos, junto eles como uma figura, isso é chamado de Platão. Ou pego vários quadradinhos, junto eles como uma figura, também é chamado de Platão, tá? E aí obedece a regra do Todd. T de tetraedro, um poliedro regular, perdão, que possui 4 faces. H de hexaedro, geralmente é a piscina ou o dadinho. O de octaedro, o Enem cobrou apenas uma vez o octaedro, que é tipo uma pirâmide em cima, outra embaixo. Fica a critério de vocês depois darem uma olhada no Google a figura bonitinha. Podia ter trago aqui, né? D de dodecaedro. Dodecaedro é um pouquinho parecido com uma bolinha de futebol. Parecido, não é igual, tá? Não é igual. Mas ela te ajuda a lembrar um pouquinho o formato, tá? E o I de icosaedro, tá? Então, T de tetraedro, H de hexaedro, O de octaedro, D de dodecaedro e I de icosaedro. Poliedros de Platão, tá? E é claro, quando a gente olha para a geometria espacial, não tem como a gente ir para a prova sem relembrar as fórmulas de volume e área. Isso aí é pré-requisito para você. Se você quer tirar uma boa nota, você precisa lembrar as fórmulas de volume e área, tá? E aí eu vou utilizar a nossa famosa regra, sentou, espetou, divide por 3. Traduz isso para mim. As relações que a gente olha de volume, você tem, por exemplo, o cilindro. Olha que cilindro lindo que o Nelson fez. Não, desde a aula passada eu estou arrasando nos meus desenhos. Então, eu acho que eu vou largar a profissão professor de matemática e virar desenhista. Olha isso. Olha esse prisma. Maravilhoso. E aí, se você consegue imaginar uma pessoa sentada em cima do objeto, como se fosse um puff. Tá vendo? Sentadinho aqui em cima do objeto. Bonitinho. O volume é a área da base vezes a altura. Agora, quando fica meio perigoso a gente imaginar uma pessoa sentada em cima do objeto, olha que perigoso. Olha o cone, vai espetar. Olha aqui a pirâmide. Também um pouquinho perigoso, né? Vai espetar. Sentou, espetou, divide por 3. Então, o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. E aí, a esfera é a única que não obedece a essas 3 regras, que não vai espetar, né? É aquela sentou e rodou. Então vai ser 4 terços. 4 π raio elevado ao cubo sobre 3. Eu trouxe algumas questões envolvendo essas relações para que a gente possa juntos lembrar elas na prática, tá? Então isso aqui é um pouquinho de uma mini revisão de geometria plana e espacial para a gente poder ver o que o Enem cobra. E aí agora a gente vai para a prática, ver como é que o Enem cobra esses conceitos, tá? Então a gente vai ver a altura do triângulo equilátero aparecendo na prática, como é que ele vai me cobrar o teorema de Pitágoras, como é que ele vai me cobrar questões envolvendo áreas, né? Se você tem assistido minhas últimas aulas, você sabe que quando a gente olha para a área de figuras planas, é uma questão de nível médio que a gente não pode errar, vai melhorar muito a nossa pontuação. Então a área de figuras planas vai te ajudar a elevar a sua nota em matemática no Enem. E elevar a nota em matemática no Enem é maravilhoso, porque matemática, todos sabemos que é o diferencial, e quem tem o melhor TRI. E dentro da geometria espacial, eu gosto de trazer sempre a relação de Euler. Não é válida para todos os poliedros, tá? É só para os poliedros que obedecem essa relação. O Enem gosta de trazer figuras loucas que não vai ser válida, tá? E os poliedros de Platão, coloquei aqui só para relembrar que são 5, os 5 os que existem, que é o tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. E eu coloquei a nossa regra para o volume, né? Volume de figuras, que é o que geralmente vamos encontrar na nossa prova do Enem. Vamos ver alguns exercícios? Vamos para a prática. Vamos ver como é que isso daqui é cobrado na prova do Enem. Então, pausa para você poder curtir o meu vídeo, deixar um comentáriozinho aqui, deixa um comentário pro Nelsinho enquanto bebe uma água.
Legal, vamos lá. Diariamente, uma residência consome 20.160 watts por hora. Essa residência possui 100 células solares retangulares, que são dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica. Elas possuem dimensões 6 por 8. Cada uma das tais células produz ao longo do dia 24 watts por hora por centímetro de diagonal. Então, beleza. Então, a gente sabe que todas as células são retangulares, de dimensões 6 por 8, 6 por 8. E é claro que é óbvio que eu deixei o lado maior sendo 6. Uma forma de deixar essas pessoas que têm toque um pouco nervosas, né? Olha aqui o lado maior sendo 6, olha o lado menor sendo 8. Então, lindo, 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 ficou lindo. E aí ele diz que vai produzir 24 watts hora por centímetro diagonal. Então, eu vou precisar da diagonal desse quadrado, tá? Retângulo, retângulo. O proprietário dessa residência quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que consome em sua casa. Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja esse objetivo? Então ele tem que produzir por dia 20.160 watts por hora, tá? E aí eu tenho que descobrir quantas células eu vou precisar para produzir isso, né? Então eu vou ver quanto uma produz e a gente monta uma regra de 3. O triângulo que a gente tem aqui é o nosso famoso triângulo 3, 4, 5. Né? 3, 4 e 5. Tá? Só que ele está multiplicando por 2, triângulo pitagórico. Tá? Grava ele porque o Enem adora cobrar o nosso triângulo 3, 4, 5. Então esse lado maior mede 6, esse lado aqui mede 8, a hipotenusa vai ser 10, porque ele está multiplicado por 2. Mas é claro que se eu quero usar Pitágoras, eu tenho o quê? Hipotenusa elevado ao quadrado é igual a soma dos catetos ambos elevados ao quadrado. Quem gosta de fórmula, eu estou fazendo aqui com a fórmula. Quem não gosta, pula essa partezinha do vídeo. 36 mais 64, fofo. A ao quadrado vai ser igual a 100. Então A vai ser igual a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100 geralmente é 10, né? Então A igual a 10. Legal, então vimos que o nosso triângulo pitagórico tem como diagonal, né? Valendo 10, o quê? 10 centímetros, né? E aí eu vou produzir 24 watts hora por centímetro. Então o que uma placa produz, né? Ela vai acabar produzindo uma energia de 24 vezes 10 centímetros. Então ela vai produzir 240 watts hora. Legal. Só que eu preciso produzir 20.160. Então agora eu vou montar uma regra de 3. Eu tenho que 240 seria uma placa. Então essa aqui é a quantidade de energia que está sendo produzida. E isso aqui seria a quantidade de placas, né? Na nossa regra de 3 placas. E aí eu tenho que 20.160 seria X placas. Para a gente ver se essas 100 células é o suficiente, ou se eu preciso acrescentar ou tirar algumas, né? Multiplicando cruzado, temos que 240x é igual a 20.160. Dá para cortar um zerinho de cada lado e jogar o 24 para lá. X é igual a 2016 dividido para 24. Então, vou simplificar. Eu sei que vocês não gostam muito, mas para mim dividir fica muito mais fácil se simplificar. Dividindo em cima e embaixo por 2 fica 1.008 e embaixo fica 12. Dividindo novamente por 2 fica 504 e embaixo vai ficar 6. Dividindo novamente por 2 vai me dar 257 sobre 3. Agora eu vou dividir, né? Quando eu divido aqui por 3 fica 88, né? Peraí. 8 sobra 2, 27, 89, né? 89. Eu errei alguma... eu acho que eu errei, né? Peraí. Que louco. Metade de 504 me deu 257, mas é 252, né? Não sei dividir por 2, perceberam, né? E, cara, ninguém me corrigiu. Eu tô anotando vocês, tá? Tô vendo vocês aqui assistindo minha aula, não me corrigindo no meio da conta, deixando eu errar a divisão por 2. O Enem tá domingo. Faltam 3 dias pro Enem, 4, sei lá. Vocês estão me deixando dividir errado. Obrigado aí. Obrigado. Eu sei quem são de verdade. Então, aqui na verdade, vai ser 84 placas. Então, eu vou precisar de 84 placas. Se eu tenho 84 placas, eu vou produzir toda a energia que essa residência
precisa por dia. Só que qual é o total de placas que a gente possui? São 100. E aí ele quer apenas ter a quantidade de placas necessárias para produzir toda essa energia. Então eu tenho mais placas. Se eu tenho mais placas, eu preciso retirar. Então, não vou acrescentar, não vou acrescentar e não vou acrescentar. Vocês viram que eu errei o riscado, né? Então eu vou retirar 16. Se eu retirar 16, sobram 84 placas, que é o suficiente para que eu possa produzir toda a energia que essa residência consome diariamente. Legal, não? Esse exercício é bem bacana esse daí. Né? Envolver um pouco o teorema de Pitágoras e regra de 3, né? Geralmente essas questões, por envolver dois assuntos ao mesmo tempo, costumam ser classificadas como de nível médio. Olhando para a geometria plana, a maioria acabam caindo em nível médio, tá? Então, essas questões que vão melhorar a nossa pontuação, tá? Exercício 2. O esquema 1 mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamados de garrafões, correspondem às áreas restritivas. Visando atender às orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete, que unificou a marcação de diversas ligas, foi prevista uma modificação dos garrafões das quadras, que passariam a ser retângulos, como mostra o esquema 2. Legal, era trapézio, passou a ser retângulo. Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que corresponde... Então eu quero saber o quanto aumentou ou diminuiu a área. Ah, legal, então isso aqui é um trapézio, não é? E a área do trapézio é o quê? Base maior mais base menor vezes a altura, tudo dividido por 2. Quem é a base maior é o 600, é que ele está deitado para a esquerda, né? Ele tombou para a esquerda. Então, se você reparar, nossa base maior é 600. Quem é a base menor? 360. Quem é a altura? A altura é 580, que é a distância entre as bases. Vezes 580, tudo dividido por 2. Legal. Então, aqui vai me dar 600 mais 360. Então, isso aqui vai me dar 960 vezes 580 dividido por 2. Eu vou dividir por 2, eu vou multiplicar aqui no cantinho, né? Vou fazer o nosso famoso no dedo. Então, isso é 960 vezes a metade disso, vai ser o quê? 29, né? 290. Então, eu vou fazer 96 vezes 29. Tá vendo que eu ignorei os zeros? Depois eu coloco. 9 vezes 6 geralmente é 54, levou 5. 9 vezes 5 vai dar 81. 9 vezes 5. 9 vezes 9 vai dar 81. 81 mais 5 dá 86. 6 vezes 2 é 12, levamos uma. 9 vezes 2 é 18, uma que levei dá 19. Então, a área é 4, 8, 7, 2, com 2 zeros que eu ignorei. Então, é de 278.400. Está em centímetros, tá? 278.400 centímetros quadrados. Essa aqui foi a área inicial. Agora vão ser retângulos. E quando é retângulo, é relativamente mais fácil da gente calcular a área, porque seria simplesmente base vezes altura, né? Então, a área do retângulo é base vezes altura, seria 580 vezes 490. Vamos ver se vai aumentar, se vai diminuir. Então, é isso aí. 580. Eu vou ignorar aquele zero de novo. Vezes 490. 9 vezes 8 vai dar 72. Levamos 7. 45 e 7 dá 52. Aqui, 8 vezes 4 dá 32. Levamos 3. 4 vezes 5 é 20. E 3 dá 23. Fofo. Dá 2, 4, 8, 2 com 2 zeros. Então, encontramos 284.200. Foi. Então, encontramos a área final sendo 284.200, a área inicial sendo 278.400. Queremos saber se aumentou ou diminuiu. Comparando as duas, sabemos que aumentou. Em quanto? Agora a gente faz a diferença para saber em quanto ela acabou aumentando. Eu acho que cabe aqui embaixo. Vamos descer aqui um pouquinho. Beleza. 284.200. 278.400. Legal. Vamos diminuir. 0, 0. Pega emprestado. Vira 3, 12,
é 8. Pega emprestado, vai virar 13. E aqui vira 7. Nossa, tá bem apertadinho. 13 menos 8 é 5. 5, né? E aqui é 0. Não, esses dois não preciso colocar. 5.800 centímetros quadrados foi o aumento. Letra A. Eu não sei vocês, mas eu em particular acredito que essa questão aqui que envolve a área de figuras planas não é uma questão que a gente consideraria difícil, né? Se não me engano, ela foi classificada no ano em que aconteceu, sendo média pelo tamanho dela, pois ocupava praticamente uma página, né? Geralmente vocês gostam de fugir dessas questões que ocupam uma página, né? Mas quando a gente olha para essa questão, a sua solução, sua maneira de resolver, não é tão complicada. Eu só literalmente precisava pegar e aplicar a fórmula da área do trapézio e da área do retângulo. Sabendo essas duas, eu conseguia calcular a área da nossa figura, digamos, com facilidade, digamos assim, né? É claro que a dificuldade que a gente encontra são os números sendo um pouco grandes e trabalhosos. O Enem, ele gosta de trazer números assim, né? Não temos como fugir. Ele tem, nos últimos anos colocado números bem loucos para a gente multiplicar. Então, não há como fugir. A gente vai trabalhar com números bem estranhos. Já deixou seu comentário aqui para não? Sim, deixa aqui um comentário para mim, enquanto eu bebo uma aguinha, e a gente vai para o próximo exercício, envolvendo a altura de um triângulo equilátero. Eu prometi que ia ter exercício envolvendo a altura do triângulo equilátero e temos, tá? Também coloquei uma envolvendo catupiry. Eu tô bem com um materialzinho bem montadinho aqui, não só dos exercícios que a gente está resolvendo hoje, mas também dos exercícios que eu vou enviar posteriormente para vocês se divertirem em casa. Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva, no sentido centro-bairro, próximo à Ponte de Pedra, na capital. Este veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 3 grandes tubos, conforme ilustrado a figura. Questão clássica, tá? A gente já deve ter umas 3, 4 questões que envolvem esses 3 tubos no Enem, tá? Nos últimos anos, principalmente. Se a gente olhar um recorte dos últimos anos, esse tipo de questão tem sido cobrado com um pouquinho de recorrência, tá? Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja de 0,6 e que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 m do solo. Então essa partezinha aqui, vou colocar de vermelho, da tal da carroceria, que é a distância total do solo, é 1,30 m. Tá? E aí isso aqui seria a altura desses 3 tubos, tá? Os 3 juntos. Vamos ver o que ele vai me dizer. O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos. Tá. A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sob um viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja no mínimo 50 centímetros, ou seja, 0,50 metros, menor do que a altura do viaduto. Então, quando eu pego a altura total do veículo, isso aqui tem que ser 0,5 metros menor que o viaduto. Legal. A margem de segurança é essa. Já sabemos que quando eu calcular a altura do caminhão, que seria a carroceria, mas esses tubos, eu tenho que somar 50 para saber a altura do viaduto. Ficando velho. Considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Esse é o valor que geralmente vamos utilizar. O Enem gosta dessa aproximação, mas lembra que ultimamente ele não tem te dado essa aproximação. Então é legal você pelo menos lembrar a aproximação da raiz de 3 e da raiz quadrada de 2. Para a raiz de 2 usamos 1,4, para a raiz de 3 usamos 1,7. Qual deverá ser a altura mínima do viaduto? Como é que a gente vai compor a altura dos tubos? Vamos olhar para a altura dos tubos. A altura dos tubos seria desse ponto até aqui, se a gente visualizar, desse ponto mais alto até esse ponto mais baixo. Isso tudo aqui compõe a altura dos tubos. Então, eu vou precisar saber qual é a altura disso tudo, e não é a soma dos raios. Porque, se vocês visualizarem, esse pedacinho aqui, ele tangencia. Então, de fato, eu poderia... Ih, ficou escuro aqui do nada. Dizer que essa partezinha aqui de baixo é o raio, tá? Isso aqui seria o raio. Sim, seria. Isso aqui está... Aqui acaba sendo o nosso raio. Uma hora eu vou conseguir fazer a linha reta.
não quis vir a linha reta, vamos fingir que ela é reta. Então, de fato, aqui seria 60 centímetros, 0,6. E, de fato, aqui em cima, daqui desse ponto até lá, também seria 0,6. Só que essa região que a gente tem no meio, que vai desse centro até esse ponto de tangência, não é 0,6. E a gente vai ver isso agora na prática. Se vocês visualizarem, se eu junto os centros das figuras, junto esse centro com esse centro e com esse centro, eu vou acabar vendo que esse pedacinho aqui do meio, na verdade, é a altura desse triângulo. Então, ele representaria a altura do triângulo. Que triângulo é esse? É um triângulo equilátero. Então, é a altura do triângulo equilátero. Que, inclusive, eu coloquei lá atrás. Qual é o lado desse triângulo equilátero? Olha, eu sei que aqui vale 0,6 e eu sei que aqui também vale 0,6. Então, o lado que eu vou utilizar para o triângulo equilátero vai ser 1,2. E a altura de um triângulo equilátero é o lado multiplicado pela raiz de 3 e dividido por 2. Seria 1,2 vezes 1,7, que ele pede para a gente utilizar essa aproximação. Cara, ele odeia a gente, né? Quem é que substitui raiz de 3? Tudo dividido por 2. É igual quando me dá o π sendo 3,14, cara. Isso aí é maldade com os candidatos. Isso é muita maldade. Se não usar 3, cara, 3 é lindo. Quando usa 3,14, 90% das pessoas infelizmente choram, né? Então, 1,2 dividido por 2 seria 0,6 vezes 1,7. Eu vou multiplicar aqui porque a grande maioria tem dificuldade com produto envolvendo números decimais, né? Então, você vai multiplicar fingindo que a vírgula não existe. 6 vezes 7 dá 42. Dá 4. 6 vezes 1 dá 6 e 4 dá 10. 0. 0. Somaremos esses valores. Dá 102. Tinha dois números depois da vírgula aqui também. Então, temos que a altura desse triângulo é 1,02. Interessante, Nelson. Já sabemos essa parte de vermelho. Vale 1,02 metros. O que compõe a altura desse caminhão? Vai ser 0,6, 1,2, 0,6, que aí seria a altura desses três canos, né? Então, a gente vai visualizar que para compor a altura do caminhão, paga aqui, paga a conta, apaguei. Vamos ter 0,6 mais 0,6 mais 1,2, né? E aquele 1,30 m da carroceria, mais 1,30. A gente vai somar devagar, isso aqui vai ser 1,2. Isso aqui vai ser mais 2,32. Aqui é 1,20. Então, somando isso aqui vai me dar 3,52. Legal. Nelson, tem 3,52 na letra B. Acertei. Não, peraí. Lembra que a altura do viaduto é o que a gente está interessado em calcular. E aí, ele me disse que isso aqui é 50 centímetros a menos do que a altura do viaduto. Então, eu tenho que somar esses 50 centímetros. Então, vou somar 0,5. Eu vou descobrir que a altura do viaduto é 4,02 metros. A alternativa correta, na verdade, é a letra D. Quando a gente faz questões assim, uma dica que eu costumo dar para a maioria dos meus alunos é que o Enem, ele não é uma prova cruel, né? Ele gosta de avaliar a sua competência até onde você chegou. Então, quando aparecer esse 3,52, eu não vou levar o ponto inteiro, porque eu esqueci, na hora de desenvolver o exercício, de somar aquele meio metro que ele me diz no enunciado, que é o que vai me dar aquela margem de segurança. Então, 3,52 é a altura do caminhão. E se eu coloco que a altura do viaduto é 3,52, ele vai passar raspando e vai entalar, que foi exatamente o que aconteceu. Então, para que a gente tenha uma margem de segurança, eu vou somar aquele 0,5 que ele me diz, que é a nossa tal da margem de segurança, e vou encontrar que, na verdade, a altura daquele viaduto é 4,02, tá? Olha que legal, eu acho que eu gostei dos exercícios que eu separei de geometria plana até agora. Temos mais um envolvendo o comprimento da circunferência.
depois a gente começa a se divertir um pouquinho com geometria espacial. Não separei muitos de geometria espacial, né? Porque é um pouco mais aplicar área e volume, mas na nossa listinha tem bastantes exercícios para vocês se divertirem. Vamos relembrar o nosso famoso catupiry, né? Catupiry. Catupiry, que é o comprimento da circunferência. C é igual a 2πr. A figura é uma representação simplificada do carrossel de um parque de diversões, visto de cima. Nessa representação, os cavalos estão identificados pelos pontos escuros e ocupam circunferências de raios 3 e 4. Então, o cavalo 2 está dentro de uma circunferência de raio 3 e o cavalo 1 seria uma circunferência de raio 4. Ambas centradas no ponto O. Em cada seção de funcionamento, o carrossel vai dar 10 voltas. Legal. Quantos metros uma criança sentada no cavalo 1 percorrerá mais do que uma criança sentada no cavalo 2? Repara bem que eu vou dar 10 voltas no cavalo 1. E aí o cavalo 1 vai dar 10 voltas completas numa circunferência de raio 4. Então, o comprimento 1 vai ser 2 vezes π vezes 4. A aproximação do π vai ser 3. Então, o comprimento 1 será 2 vezes 3 vezes 4. Isso aqui vai me dar 24. E são 10 voltas. Então, vezes 10 voltas, o cavalo 1 vai andar 240 metros. E o cavalo 2? O cavalo 2 está situado numa circunferência de raio 3. Catupiry, 2πr. Então, o cavalo 2 vai ser 2 vezes 3 vezes 3. O cavalo 2 vai percorrer 18 metros. Só que são 10 voltas. Vezes 10, 180 metros. A pergunta é o quanto o cavalo 1 percorre a mais do que o cavalo 2? Seria 240 metros menos 180 metros. Ele percorre 60 metros. A alternativa correta seria a letra B. Olha que legal. Uma questãozinha relativamente tranquila envolvendo o comprimento da circunferência. Tá? E aí o comprimento da circunferência é o contorno da nossa figura. Né? E aí no contorno, o que a gente bota na borda da pizza? Catupiry. Catupiry. Tu botar cheddar, tu vai errar essa questão. Então já começa a acostumar a botar catupiry. Uma questãozinha envolvendo o comprimento da circunferência. Aqui o Enem, inclusive, foi um pouquinho solidário. Deu aproximação para o π sendo 3. Isso é maravilhoso para a grande maioria de candidatos, porque quando a gente tiver aproximações de π não sendo 3, muitos de vocês acabam tendo um pouco de sofrência. Meu Deus, 3,1, número decimal. Eu entendo que é um pouco mais trabalhoso quando a aproximação não é 3, tá? Mas o Enem costuma te dizer qual vai ser a aproximação que a gente vai utilizar. Nesse caso, utilizamos 3, o que facilitou bastante o nosso exercício. Vamos um pouquinho para a geometria espacial para a gente se encaminhar para o finalzinho dessa nossa aula número 3 de revisão. Uma lagartixa está no interior de um quarto e começa a se deslocar. Esse quarto apresenta o formato de um paralelepípedo retangular e é representado na figura. A lagartixa parte do ponto B e vai até o ponto A. De A se desloca pela parede até o ponto M, que é o ponto médio do segmento F. Finalmente, pelo teto, ela vai do ponto M até o ponto H. Considere que todos esses deslocamentos foram feitos pelo caminho de menor distância entre os respectivos pontos. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta, então ele foi em linha reta de A até B. Depois, vai em linha reta até o ponto M, que é o ponto médio desse segmento F, e aí finaliza indo até o ponto H. Então esse aqui foi o deslocamento que a nossa lagartixa fez. Tá. A projeção ortogonal desses deslocamentos no plano que contém o chão do quarto é dada por... Quando ele pede a projeção no chão, olhando para o chão, a letra D não será a alternativa correta. Porque esse formato que eu acabei de visualizar nada mais é do que a projeção na minha vista frontal. Estou olhando de frente para a figura. E aí ele quer a projeção no chão. Como é que ele fica no chão? Então essa aqui não será a alternativa correta, tá? E como eu vou projetar no chão, eu vou literalmente pegar o ponto M e eu vou ver qual é a sombra que ele faz no chão. E aí eu vejo que esse ponto aqui seria o M'. Eu vou ver que o ponto H, a sombra dele no chão, seria o ponto D. Então a lagartixa fez o seguinte deslocamento. Ela foi do B até o A,
Aí ela voltou pro M. Tá vendo que a projeção, a sombra que ela faz é voltar pro M? Eita, deu ruim aqui. Peraí, apaga aqui. Ela vai do B pro A. Ela vai andando em linha reta. Quando eu estou olhando de cima para baixo, a sombra dela vai ser voltar pro M. Então ela volta pro M. E quando ela está andando em linha reta, ela vai até o D. Então, olhando de cima para baixo, ela faz uma figura aqui mais ou menos uma reta e depois uma diagonal no meio, que é exatamente o mesmo que aparece lá na letra B. Esse aqui seria o ponto B, esse aqui seria o ponto A, esse aqui é o ponto M visto de cima, esse aqui é o ponto H visto de cima. Você tem que olhar a figura de cima para baixo. Você tem que imaginar que o observador se encontra aqui, ó. Isso aqui é o olho do observador. E aí ele está olhando de cima para baixo. Então, o nosso camarada, ele está olhando a figura sendo de cima para baixo. Eu vou precisar olhar para essa figura como? De cima para baixo, a sombra. Essa é a sombra que ela projeta sobre o chão. O Enem gosta de cobrar muito essas questões envolvendo a sombra, tá? Eu coloquei algumas no meu material de exercícios para ajudar vocês a relembrarem essa ideia de sombra, tá? Então, tenta fazer esses exercícios e visualizar a figura sendo vista de cima para baixo, que é importante para a gente nesse tipo de exercício. Em regiões agrícolas é comum a presença de silos de armazenamento de secagem de produção de grãos, no formato de cilindro reto sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte de grãos é feito em caminhões cuja capacidade de carga é 20 metros cúbicos. O 3 caiu, tá? Isso aqui era elevado a 3. Uma região possui apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para o pi. Eu quero saber o número de viagens que eu vou fazer. Então eu tenho um silo completamente cheio, e aí ele é composto por um cilindro e um cone. E aí o volume do cone vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Centro espetor dividido por 3. Então é π vezes o raio, que é 3 inclusive, né, porque coincide com o de baixo, ao quadrado, a área da base de um cone de um círculo, vezes a altura, se a gente olhar a altura do cone é 3 também, tudo dividido por 3, né? Corta o 3 de cima com o 3 de baixo, e não esqueça que o π vale 3, né? Fica 3 vezes 9, vai me dar 27 metros cúbicos a parte de cima do nosso silo. A parte de baixo é um cilindro, e o volume é a área da base vezes a altura. A área da base é a área de um círculo de raio 3 e a altura mede 12. Então isso aqui vai ser igual a 3 vezes 9 vezes 12. Isso aqui vai me dar 324 metros cúbicos. Metros quadrados não, né? Não, só acabou de falar metros cúbicos, colocou um 2. Então o volume total vai ser o quê? Os 27 metros cúbicos de cima mais os 324 metros cúbicos de baixo. Então vai me dar 351 metros cúbicos. Esse aqui é o volume total do silo. Tá. O que acontece? O caminhão ele só carrega 20. Então se eu pego 351 e divido para 20, isso aqui vai me dar 17, alguma coisa, né? Porque 17 seria 340, né? Então, olhando para esse exercício, se não me engano é 17,5, alguma coisa assim, né? Olhando para esse exercício, tem um problema, né? Qual é o nosso problema? 17,55, desculpa. É que com 17 viagens não é o suficiente porque vai sobrar. Então eu vou precisar fazer 18 viagens com aquela pouquinho a mais que sobra para poder transformar todo o volume que temos dentro desses silos. Essas questões de geometria espacial, eu costumo dizer que é basicamente a gente saber a fórmula e aplicar. Se é do cone, divide por 3. Se é no cilindro, é só a área da base vezes a altura. Então monta teu formulário, tá? Se quiser, me envia uma foto do teu formulário que eu posso te dizer quais fórmulas estão te faltando, tá? Na hora de você revisar esse conteúdo, me manda uma mensagem, não, dá uma olhada se está completo, se está faltando alguma coisa, que eu posso te ajudar e te orientar, principalmente nesses últimos dias que faltam para a prova do Enem. Reta final, últimos exercícios, vamos para o próximo. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma no formato de um cilindro com uma semisfera, com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Então a pílula é um cilindro, e aí na extremidade superior ele tem uma semisfera. Tá.
Essas pílulas são mudadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento. Então, esse comprimento seria a altura dele, né? 10. Adequando o raio de acordo com o volume desejado. O medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Então, o raio é 5. Legal. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4, por consequência, seu volume. Isso exige reprogramar a máquina que produz essas pílulas. Use 3 como aproximação para o π. Eu quero saber qual é a redução do volume. Então, inicialmente, era um cilindro mais uma esfera. Então, o volume da pílula é o volume do cilindro mais o volume da esfera. Quando a gente olha para o volume do cilindro, é a área da base, que é π, vezes o raio, que é 5, elevado ao quadrado, vezes a altura. E o volume de uma esfera é 4 vezes π, vezes o raio, que é 5, elevado ao cubo, dividido por 3. Né? Então, não esqueça que o π vale 3. Vai ficar 3 vezes 250, eu já fiz 5 ao quadrado, mais 4 vezes 3 vezes 125, dividido por 3. Olha que legal, cortou. Então, é 750 mais 500. Então, o volume inicial era de 1.250 milímetros cúbicos. A gente vai mudar só o raio. Então, agora o volume passará a ser π vezes o raio, que é 4 elevado ao quadrado vezes 10. Ele não disse que ia alterar o comprimento desse medicamento, então continua sendo 10. E o volume da esfera seria 4 vezes π vezes o raio, que é 4 elevado ao cubo, dividido por 3. Então, o volume vai ser 16 vezes 10, que dá 160. 3 vezes 160, mais 4 vezes 3 vezes 4 elevado ao cubo, que é 64. Cortou? Então, o volume vai ser 480 mais 256. Então, eu vou acabar encontrando, aqui vai me dar 456, 736 milímetros cúbicos. Era 1.250, passou a ser 756. Então, quanto reduziu? 1.250 menos 736, reduziu 514 milímetros cúbicos. Novamente, é o tipo de exercício que é um pouco mais pegar e aplicar a fórmula. Por que você não usou a ideia da semisfera, não? Se a semisfera não é metade de uma esfera, que você tem uma metadezinha em cima e outra metade embaixo, e juntas formam uma esfera. Então, eu não preciso dividir por 2. Não há essa necessidade de pegar metade da esfera. Eu tenho uma em cima, outra embaixo, as duas se juntam e formam uma única esfera. Então, a pílula possui um volume que é composto pelo cilindro mais a esfera, inicialmente de raio 5, posteriormente de raio 4. E a diferença entre os volumes sendo de 514. Último exercício para a gente encerrar com chave de ouro essa nossa revisão de número 3 para a prova do Enem. Tá? É comum os artistas plásticos se apropriarem de entes matemáticos para produzirem, por exemplo, formas e imagens por meio de manipulações. Um artista plástico, em uma de suas obras, pretende retratar diversos polígonos obtidos pela interseção de um plano com uma pirâmide irregular de base quadrada. A pirâmide irregular de base quadrada, ela tem o seu formato representado mais ou menos assim. Tá, essa aqui vai ser a nossa pirâmide. Beleza, ela vai ter 4 triângulos no contorno dela, todos esses triângulos estão sendo em pezinho representados na minha figura, e a base dela sendo um polígono regular, que seria um quadrado, uma pirâmide de base quadrada. Segundo a classificação dos polígonos, quais deles são possíveis de serem obtidos. Quando eu vou fazer cortes nessa pirâmide, quais polígonos eu vou obter? Se eu faço um corte na vertical, eu tenho triângulo, então não tem como ser apenas quadrados, tem que aparecer triângulo. Então, cortes que eu faço na vertical vão formar triângulos. Ó. Isso aqui é um triângulo. Tá vendo? Cortes que eu faço na horizontal, paralelo à base, formam quadrados. Então, não tem como a gente trabalhar com triângulos apenas. Então, posso formar triângulos e quadrados, tá? Eu consigo formar trapézios? Consigo. Eu posso pegar um corte na vertical, e esse corte na vertical, ele pode ser um pouquinho mais para frente, olha.
formei um trapézio. Então não é apenas triângulos e quadrados, tá? Posso formar também trapézio. Será que eu consigo formar quadriláteros irregulares? Eu consigo. Para eu formar um quadrilátero irregular, o que eu preciso? Eu preciso que os lados dele sejam diferentes. Então vocês vão ver que eu posso fazer um corte que não seja paralelo à base. E aí eu formo um quadrilátero irregular. Então não tem como ser apenas trapézios. Nem, olhando para essa figura, apenas triângulos e quadrados. E quantas fases tem a nossa pirâmide? Olha para a quantidade de fases, que essa é a dica principal desse exercício. A pirâmide ela tem 5 fases. Se eu interceptar 5, eu vou formar um polígono de 5 lados. O nome do polígono de 5 lados é pentágono. Então eu consigo formar até pentágonos. Então a alternativa correta seria a letra E. Querem ver o pentágono aparecendo? Para a gente fechar a nossa revisãozinha. Se eu faço um corte bem louco, encostando nas 5 fases ao mesmo tempo, eu formo um pentágono. Olha o pentágono aparecendo. 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre a gente vai olhar para a quantidade de fases que essa figura possui. Se ela tem 6 fases, você consegue formar até hexágonos. Se ela tem 3 fases, o que é impossível, né? Porque a partir de 4 você consegue formar até triângulos, né? Mas nesse caso específico, como tinha 6 fases, 5, perdão, eu consigo formar até pentágonos, tá? Trapézio, quadrado, trapézio, triângulo, quadrado, trapézio, quadrilátero e pentágono são as figuras possíveis de formar quando eu faço interseções com a nossa pirâmide, tá? Então eu quis trazer nessa aulinha de revisão um pouquinho do que o Enem cobra, tanto de geometria plana como de geometria espacial. Nosso objetivo principal aqui girou em torno de relembrar os conceitos que mais acabam aparecendo na prova, tá? Depois eu vou acabar liberando para vocês uma lista de exercícios de geometria plana e uma lista de exercícios de geometria espacial, para que vocês possam rever nesses últimos dias que antecedem a nossa prova. Por enquanto eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado dessa terceira aula de revisão para a prova do Enem. Não esqueça de curtir, se possível se inscrever e deixar um comentário se você está gostando ou não dessas aulas de revisão para a prova do Enem. Não esquece também de assistir a aula de número 1 e número 2 e de fazer as nossas listas de exercícios que correspondem a essas duas aulas. Bem, eu vou ficando por aqui. Desejo um forte abraço a todos vocês. Nos vemos agora na nossa próxima aula.